Ah, eu garanto que você já passou por isso. Você está conversando com o cliente, ele pede uma proposta, aí você corre, manda o orçamento via WhatsApp e depois o silêncio total. O cliente ele some, não te responde e ele obviamente não fecha o contrato contigo. E quer saber por que isso acontece? O problema não é o valor do seu serviço, é a forma que você apresenta a sua proposta. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar um passo a passo de uma proposta comercial que transmite credibilidade e profissionalismo na consultoria ambiental. E com certeza aumenta muito as suas chances de fechar contratos sem precisar ficar abaixando o preço. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou engenheira química Paula Guarnieri, eu sou consultora ambiental e aqui nesse canal eu compartilho dicas do dia a dia, empreendedorismo da consultoria ambiental, tudo que está na realidade do nosso dia a dia. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que toda semana eu trago conteúdo de valor para você poder viver de consultoria ambiental. Bom, uma proposta comercial, ela não é simplesmente como você entrega o valor final desse orçamento, mas sim é como você apresenta essa proposta comercial. Quando uma proposta comercial ela é mal estruturada, além dela passar certa insegurança, o cliente também ele vai sentir a falta de credibilidade, de intenção referente àquele serviço. Vai parecer ser uma coisa improvisada, com aquela ansiedade de apenas despachar ali o valor e deu, segue adiante e a bola da vez fica para o cliente. Mas as coisas não são assim. Sem um documento que você organize, que você estruture uma forma de como você vai trabalhar, como você vai desenvolver as atividades da consultoria ambiental com aquele cliente, ele vai dizer muito mais coisas, vai ter uma estrutura, um plano de ação em que o cliente ele vai entender qual vai ser o processo daquela atividade e aí, por fim, ele vai ver qual é o valor, qual é as formas de pagamento, quais são as responsabilidades da consultoria e quais são as responsabilidades que o cliente tem junto com a consultoria. Então, vai ficar mais fácil, você vai ter menos retrabalho e com certeza o cliente vai ter mais clareza e não vai ficar naquela questão assim, não gostei, eu não vou nem dar retorno para aquela consultoria ambiental. Na primeira etapa desse vídeo, eu quero mostrar para vocês o problema real que acontece. Bom, a diferença entre um orçamento e uma proposta. O orçamento, ele vai apenas dizer o valor do teu serviço. Já uma proposta comercial, ela leva em consideração uma estratégia, uma estrutura que vai trazer confiança e, consequentemente, nessa leitura desse documento, vai ter o teu valor e o cliente vai se sentir mais seguro e confortável de entender por que daquele valor. Vou trazer um exemplo bem prático do nosso dia a dia para fazer a comparação. Vamos pensar que você está indo comprar um carro. E aí vai chegar o vendedor e o vendedor ele vai dizer assim, ó, aquele carro fulano é X valor. Tudo bem. Agora, pense que você está entrando na concessionária e vem um vendedor e ele vai mostrar primeiramente os diferenciais daquele carro, o que vem de opcional, o que já vem de fábrica, o que tem de bom, é o assento, é o conforto, é a economia. E aí depois ele vai dizer o valor. Isso não vai te conectar melhor a tua necessidade com aquele carro? Porque na primeira opção você simplesmente vai pelo preço, independente se você tem já uma marca de carro definido ou não. E isso acontece a mesma coisa com as tuas propostas comerciais dentro da consultoria ambiental. Quando você consegue trazer para o cliente, para ele entender o porquê que ele vai estar pagando aquele valor, que a consultoria ambiental, você vai ter aquela atividade, vamos pensar que é um condomínio residencial que você vai prestar consultoria.
Quando você consegue descrever, fazer com que o cliente imagine a situação que você está lá, ajudando ele na questão de uma estação de tratamento com odor, com os resultados analíticos dentro do padrão, a renovação da licença ambiental, e aí depois ele vai entender por que é aquele valor. E muitas vezes eles nem questionam, porque ele vai pagar pelo resultado. Vocês conseguem compreender melhor? Por isso, uma estrutura de proposta técnica comercial, ela precisa estar bem embasada e definida. São alguns tópicos que eu vou trazer aqui para vocês brevemente no vídeo. Bom, você precisa ter escopo bem claro e bem definido, a condição de pagamento inteligente, flexível até mesmo dependendo da situação, do tipo de serviço da consultoria, a responsabilidade de cada etapa, a responsabilidade técnica da consultoria, a responsabilidade administrativa técnica do empreendimento, os prazos já bem definidos das atividades, a validade da sua proposta, caso você ache conveniente devido a certa urgência ou não. E também você precisa ter uma apresentação da sua empresa e os diferenciais. E deixa eu te falar uma coisa. Fica até o final desse vídeo que eu quero te mostrar um exemplo, um modelo prático que eu uso na minha consultoria ambiental para você poder ter como modelo. Então, fica comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não clicou no curtir ou não se inscreveu no canal, pausa esse vídeo e já faz isso para que você consiga sempre ter esses conteúdos de valor com você e o algoritmo do YouTube também poder levar para mais pessoas. Vejam, pessoal, aqui eu quero trazer para vocês um modelinho. Nesse modelinho você pode trabalhar de várias formas, tá? As paletas de cores da tua consultoria ambiental. Aqui eu estou trazendo uma questão de um modelo para você poder se embasar, principalmente na questão de conteúdo, que o conteúdo que abrange uma consultoria, uma proposta comercial, ela precisa ser padrão. Então, você fazendo uma vez, você vai replicar para vários orçamentos, propostas que você tiver, de acordo com a atividade. Se ela vai ser licenciamento, se ela vai ser consultoria ambiental, se ela vai ser um PGRS, enfim, o que você tiver. Mas a base, ela vai estar aqui bem estruturada. Bom, e o que eu trago aqui para vocês? Eu trago aqui para vocês que a primeira coisa que vocês precisam ter é a questão do nome da sua consultoria ambiental. Aqui você vai colocar o nome da sua consultoria ambiental e aqui a atividade que você vai estar abrangendo nesse serviço. Aqui o meu exemplo para vocês é de uma consultoria ambiental em condomínios residenciais, tá? E aí você vai colocar o nome do seu cliente e também você vai colocar a data para você, caso você tenha que fazer a revisão dessa proposta devido a alguma negociação ou algum assunto, alguma relevância, você vai poder colocar aqui como revisão 1, revisão 2. E eu acho bem legal colocar uma imagem no início também, porque nós somos visuais, então nós gostamos de imagem. Então, você pode trocar, colocar uma imagem. Aqui no Canva, pessoal, eu trabalho muito com o Canva, então vocês conseguem fazer esse modelo diretamente lá no Canva, pegando, não precisa ser o pago, o gratuito já traz muitos benefícios. Aí o que vocês vão trazer? Uma breve explicação da sua empresa, tá? Você vai colocar o nome da sua empresa, você pode botar o logo da sua empresa. E aqui, por exemplo, eu coloquei um modelinho da nossa empresa. A consultoria ambiental, que a nossa empresa é a Perré Ambiental. A Perré Ambiental, Consultoria Ambiental, é uma empresa de consultoria e assessoria ambiental que propõe soluções sustentáveis e de baixo custo para operação e manutenção dos resíduos gerados. Aqui ela tá uma breve frase, mas vocês vão colocar, vocês querem otimizar ela de acordo com a atividade que vocês vão desempenhar no cliente ou uma geral. Fica muito a critério, mas é muito importante vocês terem essa parte já bem direcionada. Aqui nessa questão da empresa, eu acho muito interessante, por exemplo, vejam as palavras que eu salientei aqui no nosso. Propõe soluções sustentáveis e de baixo custo.
É importante você colocar essa apresentação da empresa, ela sendo breve, mas ela precisa ser poderosa. Ela precisa ter uma frase impactante com o diferencial da sua consultoria, trazendo a credibilidade, ok? A terceira página é legal você também colocar sobre as vantagens da sua consultoria ambiental. Por exemplo, nós temos aqui vantagem competitiva 1, vantagem competitiva 2 e vantagem competitiva 3. E aí a gente coloca quais são essas vantagens competitivas para o cliente estar a par de qual é a consultoria ambiental. Poxa, ela está mais há 15 anos no mercado. Qual é a especialidade dela? E por que ela é competitiva? Por exemplo, do princípio ao fim. Porque nós pegamos o cliente pela mão, na consultoria ambiental condominial, o cliente pode ter nós desde o início da construção da estação de tratamento e aí o monitoramento. Então, tudo isso é muito importante você deixar um script pronto para o cliente entender quem é você. E nesse escopo, precisa ter um objetivo claro. Aqui, na proposta comercial, eu já vi, por exemplos meus mesmo, não colocar uma linguagem comprida, textos muito grandes, porque o cliente não vai ler. Isso você vai poder demonstrar isso no e-mail, em loco lá com ele apresentando, mas na proposta comercial você precisa ter uma linguagem direta e clara, tá? Para o cliente poder realmente bater o olho, pegar aquela palavra-chave e poder linkar sim a frase de interesse dele. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei um geral, tá? Essa parte aqui, ela tá como geral, essa página, mas é interessante vocês, por exemplo, terem para cada segmento. Aqui eu deixei geral, ó, a consultoria técnica VIP em condicionantes de licenças ambientais, suporte e operação de manutenção, PGRS, MTR, relatórios ambientais, acompanhamento de condicionantes, de licenças também, redução específica de custos de gerenciamento de passivos ambientais. Então aqui tem várias promovendo soluções, só que você vai nesta página linkar de acordo com o segmento que você está trabalhando, ok? Mesma coisa aqui, se é licenciamento ambiental, que tipos de licenças ambientais você vai poder promover para o cliente, quais são os processos que você vai poder trabalhar com ele. Também você enxuga conforme o script dessa proposta. Mas eu coloquei todos aqui para vocês poderem ter um panorama geral do que pode ter e o que não pode. Aí as principais métricas, aqui é bem legal vocês mostrarem, por exemplo, o que vocês trabalham. Como eu estou trabalhando numa proposta de condomínios residenciais, eu já fiz, por exemplo, um chamariz aqui da nossa assessoria perante a concessionária estadual, certo? As porcentagens e tal, para o cliente entender qual é o tamanho da empresa. Ela não está pegando uma empresa simplesmente no achismo, e sim já uma empresa capacitada e tudo mais. Se você não tem ainda essas métricas, você trabalha da forma que você achar melhor ou você tira. Não tem problema nenhum, porque você vai construindo essa tua autoridade conforme a sua experiência. E aí sim, nós vamos para a questão da página de orçamentos. Porque você percebeu que o cliente já teve um panorama da sua consultoria ambiental, ele já teve um panorama do que você vai trabalhar com ele, o que você pode proporcionar para ele. E aí agora, por fim, você vai finalizar essa proposta comercial com o valor. Aqui você pode colocar o objetivo geral, por que o cliente te contratou? Pela consultoria ambiental condominial de estação de tratamento de esgoto. Então você vai ter os dados, porque eu já explico isso até para os meus alunos lá da formação consultora ambiental condominial, que nós precisamos fazer visitas em loco para gerar um orçamento. E aí você vai ter já várias informações para poder botar na sua proposta. Você vai colocar um outro item com as atividades inclusas, bem como as atividades não inclusas, porque vai ter coisas que você vai fazer e vai ter coisas que o cliente vai ter que continuar fazendo ou que não está dentro desse escopo.
Por exemplo, aqui no nosso caso, é limpeza de gradeamento, é licença ambiental, é algum outro tipo de atividade que pode ser que você faça, mas não está linkado neste orçamento em si. E aqui nessas atividades não inclusas, você também pode trabalhar com as responsabilidades em si. Que você está colocando as atividades inclusas são a responsabilidade tua de consultoria perante o cliente. E nas atividades não inclusas, você também vai poder colocar a questão, por exemplo, do que é o cliente vai ter que ser responsável. Ele vai ser responsável por te fornecer documentos, te fornecer acessos a tal ambiente, vai ficar dentro a RT, execução da RT, algumas cobranças de taxas governamentais, enfim, o que está de responsabilidade do cliente, não sua. Aí nessa outra página, por fim, você vai colocar a descrição aí do investimento, o valor, você vai poder colocar um descritivo do qual que é a base de cálculo, se é pelo salário mínimo, se é pelo CREA, CRQ, enfim, o que está dentro dessas visita periódica está dentro do investimento dele, o acompanhamento, tudo que tiver dentro desse investimento, das atividades inclusas, você pode estar estratificando, colocando em forma de tabela, colocando um descritivo, bem como as condições de pagamento e até mesmo o prazo daquelas atividades. Se você está trabalhando com licenciamento ambiental, qual que é o prazo de aceite dessa proposta, qual que é o prazo das suas atividades para protocolo ao órgão ambiental, apresentação do relatório para o cliente. Então, aqui tudo, nas condições de pagamentos e no investimento, você pode estar anexando essas informações. E por fim, a aceitação do orçamento. Como você vai receber o aceite dele? Vai ser por uma visita daqui a 2, 10 dias, vai ser por WhatsApp, vai ser por e-mail, para vocês poderem evidenciar esse serviço e poder dar o start nas atividades da consultoria ambiental. Me diz aqui nos comentários se você gostou desse modelo que eu estou apresentando para você e se você quer esse modelinho já na forma editável, comenta aqui embaixo nos comentários que você quer, que você achou legal, que eu posso estar te enviando o link de acesso ou para você baixar gratuitamente. Por fim, e não menos importante numa proposta comercial, é você de repente poder trazer no final, ali no grande finale, quais são os clientes que você da consultoria ambiental atende. Pode ser geral, colocando todos os segmentos, ou pode ser por segmento da empresa. Por exemplo, que nós temos aqui, são laticínios, são frigoríficos, são condomínios residenciais, panificadoras, alimentícios, concessionária de veículos, enfim, por setores. Quais são os clientes por setores, não o nome do cliente, obviamente, mas quais são os setores que você, da sua consultoria ambiental, eu, Paula, trabalho ali para o cliente entender também qual é a dimensão aí do escopo de serviço. Porque eu quero reforçar aqui para vocês, uma proposta, ela é muito mais do que o valor em si, é um valor e credibilidade. Então você precisa mostrar autoridade na hora de você apresentar essa proposta. E esse modelo, ele me ajudou muito a fechar os clientes, porque eles entenderam como eu posso ajudar eles. Eles têm maior clareza do que eu simplesmente mandar ali no WhatsApp o valor daquele serviço. Você conseguiu compreender? Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago essas dicas importantes, práticas do dia a dia da consultoria ambiental, que me ajuda e pode ajudar você também. Até o próximo vídeo.